Boa tarde, alunos do primeiro período. Vamos para mais uma aula de genética, ainda sobre o sistema ABO. Na aula passada, eu mostrei para vocês esse quadro em que eu pude apresentar para vocês aqui, né, as diferentes proteínas e aglutininas de acordo com o tipo sanguíneo. Então, só para a gente relembrar, aqui no tipo sanguíneo A, as hemácias elas estão cheias de proteínas do tipo A em sua superfície e elas são capazes, né, a pessoa que tem um tipo sangue A, ela é capaz de produzir anticorpos do tipo B. E as pessoas que têm um sangue tipo B, elas têm proteínas do tipo B na superfície de suas hemácias e são capazes de produzir anticorpos A. Aqui, nas pessoas que têm um tipo sanguíneo AB, elas têm proteínas A e B na superfície de suas hemácias e elas não têm capacidade de produzir nenhuma aglutinina, nenhum tipo de anticorpo. Por quê? Porque senão elas matariam a si próprias. E o tipo sanguíneo O, ele não tem nenhum tipo de proteína na superfície de suas hemácias, porém ele é capaz de produzir aglutininas ou anticorpos A ou B. Então, o que a gente fala quando há uma transfusão sanguínea? Né? Há um doador e um receptor de sangue. Quando há uma transfusão errônea, quando há um erro de transfusão, ou seja, eu pego o sangue de um doador e faço a transfusão em um receptor com tipo sanguíneo diferente, poderão acontecer importantes reações. Na grande maioria, né, vai acontecer reações de diferentes níveis de gravidade. Então, o que vai acontecer? As hemácias elas vão se aglutinar no receptor, né? Vamos aqui para um exemplo. Um receptor que é o tipo sanguíneo A, ele é capaz de produzir anticorpos B. Se ele receber sangue do tipo B, tá? Então, o plasma, o organismo do receptor vai produzir aglutininas, vai produzir anticorpos contra as hemácias do tipo B e elas serão aglutinadas. Isso vai fazer com que há uma obstrução dos vasos sanguíneos principais. Então, os glóbulos brancos do receptor, ele vai destruir as hemácias do doador. E nós estamos aqui no slide 73, para quem quiser acompanhar, tá? E o que vai acontecer? E ao destruir essas hemácias, há também uma destruição da hemoglobina e outras substâncias são liberadas no organismo e esse receptor ele pode ter problemas renais, problemas como problemas cardíacos, importante reação anafilática e podendo evoluir até para óbito. Um outro exemplo muito utilizado para o sistema ABO é o teste de paternidade utilizando o sistema ABO. No teste de paternidade, utilizando esse sistema, a gente consegue dizer com precisão que aquela criança ela não é filho daquele suposto pai, mas a gente também não dá com precisão a certeza de que aquela criança é de fato filho daquele suposto pai. Como assim? Aqui no nosso slide 76 há um exemplo. Se houver um cruzamento, né, de uma mãe, um cruzamento de uma mulher do tipo AB com um homem com o tipo sanguíneo O. Então, só para a gente lembrar dos alelos, né, o tipo sanguíneo AB ele é representado por Azão, Bzão, e o tipo sanguíneo O por Izinho, Izinho, porque ele é recessivo homozigoto. Se eu fizer o cruzamento desta mulher com este homem, eu vou ter estas possibilidades. Então, se eu fizer, vamos cruzar Azão com Izinho e Azão, Izinho. De novo, Iazão com outro Izinho, Iazão, Izinho e de cá, Ibezão, Izinho, Ibezão, Izinho. Então, entre o cruzamento, né,
se a suposta mãe, né, tiver esse tipo sanguíneo que é o AB, com o suposto pai, tipo sanguíneo O, eu vou ter a possibilidade, esta é a minha possibilidade genotípica. E a possibilidade fenotípica é 50% dos filhos com tipo sanguíneo A e 50% dos filhos com tipo sanguíneo B. Neste caso, é impossível entre este casal eles reproduzirem filhos com tipo sanguíneo AB ou com tipo sanguíneo O, tá? Isso é impossível. Então, por isso que a gente diz que para o sistema ABO, a gente consegue dizer que com certeza aquela criança não é filho daquele suposto pai, mas a gente não diz com precisão que ele é filho do suposto pai. Então, no slide 76, existe alguns exemplos de cruzamentos, né, de grupos sanguíneos dos pais e os filhos que podem vir daquele casal e o tipo sanguíneo de filhos que jamais poderão ser daquele casal. Então, se eu tenho um casal em que homem e mulher são tipo O, a única possibilidade é produzir filhos do tipo O. Se há um cruzamento, né, se há um casal em que um é do tipo A e o outro é do tipo O, a única possibilidade é ter filhos do tipo O e ter filhos do tipo A. Se é um casal em que os dois são tipo A, só há possibilidade de ter filhos tanto com o tipo A quanto o tipo O, se ele for heterozigoto. Então, deem uma olhada isso no slide 76. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, que para ficar mais fácil esse exemplo, a gente teria que destrinchar um a um. Tá? Então, é um slide que traz bem detalhadamente os possíveis filhos entre alguns exemplos de tipos sanguíneos dos pais, certo? Bem, e para as transfusões sanguíneas, não é importante somente o sistema BO. O sistema ABO, ele também tem sua importância, mas junto com ele, o fator RH. E o fator RH, ele é uma característica do sangue que foi descoberta por volta do ano de 1940 por dois pesquisadores chamados Landsteiner e Weiner. E eles realizavam transfusões sanguíneas experimentais em macacos. E eles descobriram, em seus experimentos, eles encontraram o fator RH positivo e o fator RH negativo. Então, a gente tem aqui exemplos de genótipos para o RH positivo. Então, o indivíduo que tem o fator RH positivo, ele pode ter em seu fenótipo Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, né? Sendo Rzão, Rzão, o indivíduo homozigoto dominante e Rzão, Rzinho, o indivíduo heterozigoto dominante. E o indivíduo que é RH negativo. O indivíduo que é RH negativo, ele possui em seu fenótipo Rzinho, Rzinho, sendo o indivíduo homozigoto recessivo. E como nós temos aqui no nosso slide 79, o indivíduo que é RH positivo, ele possui um determinado antígeno na superfície de suas hemácias. Tá bem clarinho aqui, ó. Mas o indivíduo, quando ele é RH positivo, ele possui um determinado antígeno na superfície de suas hemácias. E o indivíduo, quando ele é RH negativo, ele não possui nenhum antígeno na superfície de suas hemácias. Porém, as aglutininas, elas não acontecem como acontecem no sistema ABO. Tá? No fator RH, as aglutininas, elas vão acontecer de maneira espontânea. Aqui no slide 80, nós vamos ter um exemplo de onde que isso pode acontecer. Bom, todo ser humano, ele nasce praticamente sem nenhuma aglutinina anti-RH. Tá? Então, basicamente, nascemos todos iguais. Todo mundo, mesmo sendo RH positivo ou sendo RH negativo, positivo ou negativo,
a gente nasce sem nenhuma aglutinina anti-RH no organismo, diferentemente para quem é do tipo A, que possui aglutininas do tipo B, para aquelas pessoas que têm um tipo sanguíneo do tipo B, que possui aglutininas anti-A. Para o fator RH isso não existe, tá? Nós não temos anti-RH. Isso acontece de maneira espontânea ao longo da vida. Para que um indivíduo, para que um ser humano, ele tenha anticorpos contra o fator RH, ele precisa ter passado por uma exposição prévia. Então, são pessoas que têm histórico de transfusão sanguínea, tá? Que teve uma doação de um sangue com diferença entre o fator RH, ou então mulheres gestantes que deram à luz a um feto, né, a um recém-nascido, em que, sendo a mãe RH negativo, o RN, o recém-nascido, ele é RH positivo. Então, um exemplo, né, que é muito comum aí para as mães, né, no momento do parto. Então a mãe quando ela é RH negativo, ela gera uma criança com o fator RH positivo. No nascimento, há um pequeno contato de sangue materno-fetal. E esse pequeno contato pode estimular as células da mãe que não têm, as hemácias maternas que não têm as aglutininas anti-RH a produzirem. Tá? Então, como ela é RH negativa, se ela entrar em contato com alguma secreção RH positivo, esta mulher ela vai produzir aglutininas anti-RH. Para o primeiro parto, isso não causa nenhum problema para esta mulher e para esta criança. Isso será um problema para o segundo parto. Isso é uma condição chamada de eritroblastose fetal. E o que seria essa condição chamada de eritroblastose fetal? Isso acontece quando a mãe ela gera pela segunda vez um bebê RH positivo e sendo a mãe RH negativo. E o que vai acontecer? Se ela pela segunda vez estiver gerando um bebê RH positivo, as aglutininas anti-RH da mãe, que ela já produziu na gestação anterior, elas vão atravessar a barreira placentária e vão causar aglutinação nos eritrócitos, nas células sanguíneas do bebê. E isso é conhecido como a eritroblastose fetal. Então essa mãe ela aborta essa criança em que o corpo dela reage contra o bebê, porque o corpo dela reconhece como célula estranha. Então ele já teve uma primeira sensibilização no primeiro parto, para uma segunda gestação, ela pode sim, as aglutininas anti-RH do corpo dela podem aglutinar os eritrócitos e aglutinar os eritrócitos do feto e causar essa doença, podendo levar a óbito esta criança. E se houver uma transfusão sanguínea com incompatibilidade entre o fator RH, o receptor ele pode sofrer aglutinação de suas hemácias ou essas hemácias elas podem sofrer hemólise. E aqui no slide 83 ele traz quais são as condições para essa transfusão. Em relação à transfusão sanguínea, quando as pessoas elas têm o mesmo fator RH, ou seja, doador e receptor possuem RH positivo e RH positivo, não há problema nenhum, tá? Então, uma pessoa que tem um RH positivo, ela pode, obviamente, receber sangue de um doador RH positivo, mas ela também pode receber sangue de um doador RH negativo. Agora, quem é o receptor que possui RH negativo, aí ele só pode receber sangue de um doador negativo também, porque caso contrário, as hemácias do receptor elas poderão sofrer aglutinação e hemólise. E se tratando de diversidade genética, o sistema RH ele é muito mais complexo do que a gente pensar só em fatores positivos ou negativos. Vai muito além disso, mas ainda isso está ainda sob muitas pesquisas.
Então, atualmente, a ciência, ela considera que exista mais de 40 tipos, de diferentes tipos de fator RH, de antígenos RH. E isso explica a grande diversidade genética que nós temos. E isso tem fomentado pesquisas de diversas áreas nisto, tá? E nós temos ainda lacunas, né, quanto aos genótipos do fator RH, e eles são focos de inúmeras pesquisas, principalmente pesquisas relacionadas à imunologia, à hematologia, tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Esta aula foi sobre fator RH. Eu espero que tenha ficado claro e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço.